Olá, turma. Sou a professora Francisca Maria, de História. Iremos trabalhar esse conteúdo. Antes de começarmos, né, quero deixar alguns avisos. Nós iremos nos comunicar pelo grupo que a coordenação criou, né, terceiro ano A. Temos também, né, o Google Classroom e via WhatsApp, certo? Então, por aqui nós iremos ter essas videoaulas, né? Podemos chamar também de teleaulas. E pelos outros meios de comunicação são a questão das atividades, dúvidas, sugestões, críticas, tá bom? Então, vamos lá. Esse conteúdo, né, ele faz parte do último capítulo de vocês. Faz parte do capítulo 12. Ele vai iniciar na página 225. Onde ele vai falar de todos os governos, né, todos os presidentes, né, após a redemocratização do país, todos os presidentes que passaram pelo país até após a redemocratização. E ele finaliza, né, no governo Dilma. Ah, professora, por que não está o governo Bolsonaro? Porque é o mais recente, é o atual. Né? O livro ainda não foi relançado. Então, quando tiver uma nova edição, certamente estará lá a questão do atual governo, tá bom? Então, vamos seguir. O nosso conteúdo ele vai iniciar na 242, mas isso não impede de que voltemos, né? Vocês folheando em casa, olhando, vocês podem dizer, professora, volte em tal tópico, fale de tal página. E aí eu teria o maior prazer em voltar e falar novamente, tá certo? Frisando também que esse ainda não é o 2021, né? Estamos no 2021, mas estamos concluindo ainda em termos de escola o 2020, tá certo? Então vamos lá. Novos desafios para o Brasil. Melhorar, né? Quais são esses desafios, né? Após a redemocratização. As condições de vida da população brasileira, né? Esse o maior objetivo, né? Ou pelo menos deverá ser, né? Dos governantes. Melhorar as condições de vida da população brasileira é um desafio, né, dos últimos governos, certo? E isso passa por várias instâncias, vários questionamentos. Por quê? Porque o nosso país ele é extremamente desigual, né? Tem a pequena parcela que vive confortavelmente bem e a maioria da população ainda padece, ainda necessita do básico, né? Muitas pessoas não têm moradia, não têm saneamento básico, não tem água encanada. Quando eu falo em saneamento básico, a gente se refere a água encanada, energia, calçamento, essas coisas, né? É o básico. Então, muitas pessoas ainda estão à margem, né, da pobreza. E com a pandemia, isso ficou ainda mais visível, né? Só para se ter uma ideia, quando a gente assiste o jornal, né, nos últimos os telejornais do país, os mais importantes, ou lê uma revista, ou lê um artigo, ou lê uma matéria, ou assiste o documentário, vocês irão perceber como está hoje a atual realidade do brasileiro, né, com a pandemia, no contexto pandêmico. Isso se agravou mais, né? Várias pessoas saíram, né, da classe média, né, e estão na classe baixa, né? Estão à margem, estão na linha da pobreza. Por quê, professora? Porque muitas dessas pessoas perderam o emprego. Com a pandemia, muitos estabelecimentos foram fechados, né? E aí, com isso, muitas pessoas perderam o emprego.
Perdendo o emprego, você não tem como pagar suas contas, né? Pagar seu aluguel, pagar supermercado, pagar condução, então, o alimento para o seu filho, né? Então, muitas pessoas, né, perderam seus lares, muitas pessoas estão morando debaixo da ponte, muitas pessoas estão morando em abrigos, mas só que os abrigos não suportam todo mundo, né? Falta vagas, estão morando em casa de parentes, certo? Então é uma situação, né? Muito triste, né? Muito, como é que eu posso dizer? É triste mesmo, né? A gente tá vendo o nosso país, as pessoas sem ter o básico. Mas vamos torcer, né, para que com a vacina que já está chegando, ainda uma pequena escala, mas já temos algumas, né, algumas doses, algumas pessoas sendo imunizadas e torcemos, né, e torçamos para que logo seja imunizada a população, né, e voltemos e podemos voltar à nossa rotina, né, porque trabalho é vida. Se você trabalha, você vai construindo, né, suas coisas, sua vida no passar dos dias. Então, trabalho é vida. A pessoa que não tem trabalho, ela começa a padecer de muitas coisas, né, a precisar e a ficar mais triste. Muitas delas estão com depressão, estão com crise de ansiedade. Então, várias outras coisas acarretam de forma negativa no atual cenário brasileiro, tá certo? A professora, mais a pandemia no mundo todo. Sim, está no mundo todo, mas o Brasil em especial, nós moramos no Brasil, né? Eu falo daqui. O Brasil, ele é um país que, né, os governantes muitas vezes não levam a sério, né? A questão da pandemia precisou se agravar ao ponto que se agravou para poder começar a pensar em alternativas, né, em soluções. Mas vamos passar para frente. Aí nós temos também, eu trouxe aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, aqui eu esqueci do I, desculpem aí. IDH o que é? É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? São criadas estratégias, né? Criadas ações políticas para que esses índices aumentem, né? Cada vez mais. Como é que está a vida do brasileiro? Ele está tendo básico? Ele está tendo as 3 refeições principais? Ele tem emprego, né? Então, esses índices, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele serve para isso, para fazer essa análise, essa pesquisa, né? Uma das instituições que é muito importante nesse contexto é o IBGE, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar. O IBGE faz essa pesquisa, né? Esse levantamento de como está a vida e o padrão dos brasileiros. Aí vamos passar para frente, temos políticas afirmativas, né? As políticas afirmativas, elas são várias, né? E temos também, eu trouxe alguns questionamentos, quais, até o livro de vocês traz, eu coloquei aqui. Você já ouviu falar sobre políticas afirmativas? O que são elas? Quais são seus objetivos? Desde quando elas existem? Aí vamos seguir mais adiante, né? Políticas afirmativas são, né? São estratégias, né? São leis que garantem, né? Que fazem com que aquelas populações, aqueles grupos historicamente afastados, né? Das melhorias, das garantias de direitos, eles são excluídos, né? Muitas pessoas pensam, quando a gente fala em política afirmativa, pensa que é só voltado para os negros, e não é. Quais são os outros grupos, né? Nós temos as mulheres, nós temos os idosos, nós temos a pessoa com deficiência. Então, todos aqueles grupos, historicamente, marginalizados, deixados de lado, né? Que sofrem a segregação, que sofrem preconceitos, eles são
eles têm essas políticas afirmativas que lhe garantem algum ou alguns direitos. Só que essas políticas afirmativas, elas são por um prazo, né? Elas são pensadas, quando elas foram pensadas lá no governo Lula, porque elas são dessa época, lá do governo Lula, elas foram pensadas para estar colocando esses grupos que eu já falei para vocês, que historicamente são excluídos, né? Elas foram pensadas para construir um patamar de igualdade em relação aos demais grupos, né, maioritários. Eles são considerados minoritários, né? São grupos são grupos que sofrem preconceito, segregação, exclusão. E essas políticas são pensadas para estar colocando essas pessoas, esses grupos, um patamar de igualdade àqueles que são considerados maioritários, né? Que são maioria, certo? E que têm acesso aos demais serviços sem esse tipo de preconceito, de exclusão, tá bom? E elas têm esse papel de construir uma igualdade, não é um papel, não é um favor, elas têm um papel de garantir essa igualdade e que todos esses grupos eles caminhem e eles estejam em um patamar de igual, certo? Aí nós iremos falar um pouco sobre o sistema de cotas. O sistema de cotas ele é um tema ainda hoje polêmico, né? Muitas pessoas não concordam, outras sim. E até hoje ainda é um assunto que levanta muitas discussões, né? Aí eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre, né? Um resumozinho sobre o sistema de cotas. A Universidade de Brasília, a UNB, ela foi a primeira universidade pública, né, federal a adotar o sistema de cotas. Ela ofereceu uma porcentagem de 20% de suas vagas para estudantes negros. O sistema de cotas, porém, é alvo de intensas polêmicas, como eu já falei. Alguns defendem, né, os que defendem, eles argumentam que as cotas raciais e sociais nas universidades públicas são importantes para reverter uma situação histórica de exclusão das populações negras, indígenas e de baixa renda e criar novas oportunidades para esses jovens. Então, a maioria das pessoas, quando ouve falar em cotas, já pensa que é só para o negro. Não. Ela favorece, né, ela beneficia o indígena, as pessoas de baixa renda, né, quem não ganha um salário, ou se ganha, tem muitas pessoas em casa e dividindo lá pelo percentual, fica abaixo, então ela tem direito, né, ela é baixa renda, ela beneficia também a questão dos deficientes, o grupo dos deficientes, ela beneficia e estudantes de escola pública, né? O ProUni é um exemplo, né? Que são estudantes de escolas públicas que conseguem uma vaga na instituição privada. Então, as cotas, elas vêm com esse objetivo de igualar, né? De tentar reparar, de colocar todos no mesmo patamar, no mesmo padrão. E quem critica, né, diz que não combate a discriminação e a exclusão social e podem até agravá-las, né, pode até aumentar. Muitos ainda afirmam que os alunos cotistas, eles teriam dificuldades para acompanhar o curso e o ingresso nas universidades. Deveria ser um mérito, né, individual. Aí vai ficar a pergunta para vocês, né? Depois dessa nossa aula, o que vocês acham, né? Vocês, até coloquei aqui, ó. Você é aluno, é a favor ou contra o sistema de cotas? Aí você vai justificar a sua resposta. Se colocar sim, diga por quê. Se colocar não, também justifique, né? Eu acredito que eu já tenho até discutido esse assunto com a turma passada, né, quando se fala em sistema de cotas. E os meninos sempre me perguntam, professor, e você? Você é contra ou a favor?
E aí eu respondo que sou a favor. Aí eles perguntam, por quê, professora? Por quê? Porque eu acho desigual um aluno de escola pública, um aluno que mora numa periferia, um aluno que mora num bairro distante, um aluno que não tem acesso a bons livros, a bons conteúdos digitais, que não tem acesso a um documentário, que não tem acesso a um cinema, a um museu, né? É muito difícil esse aluno ingressar numa universidade pública se comparar a ele com um aluno de uma vida toda de escola particular, né? A escola particular a gente sabe que ela tem um padrão, não era para ser, mas ainda tem esse padrão mais elevado, né? De cobrar mais do aluno, de oferecer mais recursos, né? Então, não era para ser assim, mas ainda é. E aí é desigual quando esse aluno da escola pública ele se iguala com o da escola particular, né? E para ele concorrer e entrar numa universidade. Quem é que vai ter mais chance? Claro que toda regra tem suas exceções. Tem poucos alunos que conseguem vir da escola pública, né, fazer sua parte, estudar além, ser autodidata. O que é autodidata? Ele estudar, né, só procurar por si só os meios para incrementar, né, o que ele vê na sala e aí às vezes conseguir uma vaga na universidade pública. Aí a cota vem nesse sentido, de igualar. Se eu não consigo me igualar ao aluno da escola particular através do estudo, mas eu tenho uma política, eu tenho uma ferramenta que me faz competir de igual, né? Que é o que? A cota, né? A cota vai valer para o aluno com deficiência, o aluno negro, o aluno indígena, o aluno baixa renda. Então, todos esses grupos, historicamente marginalizados, excluídos, segregados, da sociedade, ele passa a competir de igual para um aluno que, por exemplo, eu vou falar aqui das escolas, né, piauienses. Ele vai poder competir de igual, né, pelo menos através desse sistema, com um aluno que estuda no SEV, né, no Dom Barreto, estuda numa outra escola particular, tá certo? Então, assim, vocês pensem, analisem e a gente vai conversando através dos outros meios que eu já falei de comunicação. Outra coisa, após vocês assistirem essa aula, vocês quiserem, né, que a gente marque uma aula pelo Google Meet, posso enviar o link e a gente conversa mais olho no olho, porque aqui só tá eu, né? Eu não tenho feedback de vocês daí. Se vocês quiserem, vocês me dão um retorno via WhatsApp, tá bom? No privado, por favor, para não ter, que já é muita gente só naquele grupo da sala. Então, vocês, não, professora, mande, a gente vai conversar e marcar um horário que seja conveniente para a maioria, porque 100% a gente nunca consegue, é muito difícil. Conseguir, que bom, né? Mas se não conseguir pelo menos a maioria, um horário que fique bom para a maioria, e a gente faz essa aula olho no olho, testa a testa, certo? No mais é isso. Próxima aula, próxima quarta-feira, temos encontro novamente e a gente vai trabalhar, iremos trabalhar a página 243, certo? E até breve. Mas eu estarei presente, apesar da distância, estarei presente. Viu? Qualquer dúvida, pergunta,